Olá, meu nome é Natália, vou responder uma questão da frente 1, é de uma lista do professor Phelps para a turma Medicina, é a lista de carboidratos. Nessa questão, que é da Unicamp de 2018, é apresentado um gráfico que mostra separado o sexo masculino e feminino em relação ao aumento do peso, aumento do sobrepeso e da obesidade de acordo com faixas específicas dentro desses sexos. Então, aqui, vamos analisar um só para entender como ele está funcionando. Então, no sexo masculino, de 5 a 9 anos, a gente teve que o sobrepeso passou de 11% para 35%. No caso de obesidade, ele passou de 3% para 17%. Então, ele está mostrando por faixa de idade e por sexo. Então, está separado. A questão pede qual foi a faixa etária que houve maior crescimento proporcional de obesos entre 75 e 2009, que são os 2 anos dos dados mostrados. Então, o que a gente tem é que aqui no sexo masculino, entre 10 e 19 anos, a gente teve a maior obesidade, que é o que está marcado em branco. Como que a gente faz essa análise? A gente tem que dividir o final, que é a proporção final, pela proporção inicial, e isso vai dar o aumento, quantas vezes aumentou. Então, lá no sexo masculino, de 10 a 19 anos, no final a gente tinha 6% e inicial tinha 0,5%. Então, dividindo isso, a gente teve um aumento de 12 vezes. E se você fizer todas as proporções de todos os gráficos mostrados, essa vai ser o maior aumento, de 12 vezes. Por isso é esse da faixa de 10 a 19 anos do público masculino. A outra parte dessa questão fala para explicar qual a necessidade desse nutriente, então desse carboidrato, e por que ele pode causar a obesidade. Então, o nutriente ele é responsável pela obtenção de energia no nosso corpo, então essa é a importância dele, e a obesidade é o excesso no consumo, tá? É claro que você não vai colocar como tópico, como eu estou colocando aqui, mas esses são os conceitos chaves. A questão B fala sobre o consumo de frutas, hortaliças e legumes, que mostrou que na família de crucíferos, que são de brócolis, couve, etc., tem um grupo de enzimas que liberam 2 substâncias que são capazes de inibir a proliferação celular. E a questão pergunta o que é o câncer e por que essas hortaliças iam prevenir essa doença. Então, o câncer ele é uma perda de controle do ciclo celular. Então, o ciclo celular ele é controlado por diversas enzimas, que são proteínas, capazes de verificar se a proliferação ou os processos da divisão celular estão acontecendo de maneira correta e também controlar a taxa de proliferação celular. Com mutações nessas proteínas, há uma perda do controle do ciclo celular e uma proliferação desenfreada de células. Como essas 2 substâncias que ele colocou da família de crucíferas, ela impede justamente a proliferação celular, ela iria impedir que o câncer se desenvolvesse e equilibrar essa perda de controle, inibindo a proliferação celular dessas células cancerígenas, certo? Então é isso, a primeira letra da questão era mais uma análise de interpretação de gráfico, e uma questão um pouco mais matemática, e a segunda mais específica em relação ao câncer. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato.